Olá a todos, estamos aqui eu e o Nardi para a gente fazer a leitura do relatório do TEP, de 5 anos do TEP. Então vai ser a leitura do relatório de setembro e 5 anos. Foi um relatório todo especial, cheio de informações, contando um pouco da nossa história, nossa visão e daqui para frente, que é o mais importa para todos nós. Tudo bem, Nardi? Tudo bem, Bia? Tudo jóia. Bom, a gente vai, essa vez, essa apresentação é tão diferente que a gente vai começar a apresentar o relatório do TEP, para a gente ir conversando e falando os detalhes. 5 anos de um fundo que teve um seu IPO em 2019, né? Bom, eu acho que a gente pode começar falando os destaques desse mês, justamente para mostrar o resultado e depois até bater um papo sobre o que mudou, o que cresceu, quais são os grandes números diferentes de 5 anos atrás, né? Legal, Bia. Bom, acho que fazendo só um panorama de como fechou o mês, a gente fechou com a cota valorada a 87,65, valor de mercado do fundo 370 milhões e 55 mil reais, cota patrimonial R$ 97,23, a gente está com o PVP no fundo hoje de 0,9, valor do portfólio, que a gente inclusive vai falar adiante sobre isso, R$ 9.640 o metro quadrado, a gente continua numa crescente aqui no número de cotistas, então a gente fechou o mês com 30.505. A gente distribuiu R$ 0,78 cota, que é equivalente a um dividend yield mensal de 0,89 ou 11,22% anualizado. Vacância financeira a gente ainda tem, referente a alguns contratos, aí, alguns descontos, 2,65%, e a gente permanece com atraso de 1,15% do inquilino Aliança no edifício Passarelli, a gente vai comentar adiante. O volt do fundo fica ali próximo de 6 anos e meio. Eu acho que esse é o principal destaque, eu acho que é a evolução do fundo, e eu vou começar pela parte de cotistas, que é super bacana a gente ver hoje que a gente está com 30.500 cotistas aproximadamente, e esse crescimento se deu muito nos últimos anos, e é bacana você ver até a interação desses investidores, até os comentários e questionamentos que a gente recebe. Então, para a gente, todo feedback, todo questionamento é super bem-vindo, e a gente só tem a agradecer para todos eles que estão com a gente desde o começo e esses números que está crescendo. Você quer falar um pouco da liquidez, esses highlights, são os mais importantes? Eu acho que assim, a liquidez ela está traduzida, né? Hoje o TEP, em relação ao seu patrimônio líquido, a gente tem dentro do IFIX ali no setor no segmento de laje corporativa, a gente tem um giro, né, do volume diário em relação ao patrimônio líquido, um dos maiores do segmento de laje corporativa, que é bem expressivo, é importante isso, mostra a nossa presença nos pregões. A gente sempre tem como premissa deixar nossos ativos certificados, então a gente, inclusive, no mês de setembro, a gente finalizou a certificação LEED do Fujitsu, que não tinha certificação, então ele foi certificado em LEED Gold. E então, no início do IPO do fundo, a gente não tinha certificação nos nossos ativos e a gente foi trabalhando. Óbvio, teve alguns desses ativos que ingressaram agora no portfólio, então eles ainda não têm certificação, mas é algo que a gente vai estar trabalhando ao longo dos próximos anos. Vacância física, acho que a gente sempre vem batendo aqui nos relatórios, a gente fechou aí o 13º mês sem vacância, a gente fez o nosso IPO com vacância, isso é para ver como que o mercado é dinâmico. Então, na época, lá em 2019, era uma época muito boa, a gente conseguiu, inclusive, fazer captação com vacância, que hoje é um pênalti muito grande para o setor de laje corporativa, só que o nosso trabalho aqui foi sendo realizado, então a gente, com muito sucesso aqui, já está aí por mais de um ano sem vacância no portfólio. Receita de locação, então, a gente duplicou, né, a gente quase triplicou, na verdade, né, a receita de locação. Então, a gente pode ver que ela pulou aqui de 1.100.000 para 3.459.000. Muito disso se dá pelas aquisições, pelas revisões de aluguel que a gente foi trabalhando. A gente até trouxe um estudo de caso aqui do Passarelli, que a gente vai apresentar adiante. E também a gente teve um elemento ali de um follow-on, ainda que pequeno, que também ajudou a gente a aumentar a receita. A área BOMA a gente também cresceu, então, em relação a 2019, a gente hoje está com quase 40 mil metros quadrados, que também é quase o dobro do que a gente tem hoje no portfólio. Aqui acho que até só voltando um pouco, vou falar a depoimento do André, que é o sócio fundador da Telos, e no caso seu, sobre como enxergar desde o começo de 2019 e a linha
de um viés de cada um, que é bem bacana também ler. A gente nunca coloca umas coisas muito pessoais, mas esse relatório tem esses pontos aí que a gente fez para mostrar como a gente, gestor, enxerga o fundo em perspectiva. Bom, eu acho que o mês de novembro, no fundo, eu vou pegar um gancho que você já falou agora, Nardi, sobre a certificação. A gente conseguiu do Fujitsu, e então a gente tem, só para lembrar, a gente tem o Torrisul, o Fujitsu e o Passarelli, que são certificados. E está pendente o GPA e o Faria Lima 1355. No caso do GPA, é um monousuário, então entendo que essa questão vai vir, vai ou não virá, né? Assim, depende muito deles também, porque é um monousuário. Mas no FL 1355, no relatório do mês passado, a gente comenta bastante esse ponto e como a gente tem trabalhado para conseguir essa certificação e as benfeitorias, né? O que a gente pode falar mesmo, que é importante que a gente coloca nesses 5 anos do fundo, foi todo esse trabalho que foi feito. Então, assim, a gente já mostrou no primeiro slide que existia vacância, então a gente conseguiu zerar a vacância, e nesse momento teve uma questão de crise, teve uma pandemia que as pessoas não estavam, foi uma novidade para todo mundo, a gente conseguiu trabalhar nos ativos e reajustar o valor do aluguel. Então, são pequenas coisas que vai fazendo a diferença. Tem um caso também, até se você quiser falar um pouco mais do Fujitsu, que foi o que a gente conseguiu extrair receita de uma forma, quando a gente fez a aquisição do ativo, que é bom relembrar pequenas ideias e criatividade que a gente coloca na gestão do fundo, que acabam agregando valor para o fundo. Não, isso é importante, Bia. E a gente também, acho que só fazendo um gancho, acho que é um pilar muito fundamental aqui do nosso fundo, da nossa gestão, em servir não só o inquilino, quanto o investidor, né? Então, assim, tudo isso está traduzido nas nossas ações. A gente tem esse canal de comunicação, assim como outros, justamente porque a gente quer sempre aprimorar o nosso trabalho, e muito disso vem aí do feedback que a gente tem dos cotistas. Então, falando aí, inclusive, da parte de melhorias nos ativos e até mesmo de trazer eficiência para o condomínio. Como a Bia comentou, a gente teve um caso no Fujitsu, logo que a gente fez a aquisição, lá em maio de 2021, a gente já começou, parte do nosso trabalho aqui é rever escopo de gestão predial, revisar todos os números, a gente já está fazendo isso no Faria Lima 1355 agora, potencial de redução de quase 30% na cota condominial, e a gente fez isso lá no Fujitsu em 2021. Trocamos a administradora, revimos todo o escopo de gestão predial do prédio, a gente conseguiu ter ali, talvez uma ideia até que inédita, que a gente conseguiu uma redução tão grande na cota condominial que a gente combinou com o inquilino que a gente dividiria a economia. Então, isso acabou trazendo ali uma receita trimestral para o fundo, que acabou sendo super importante, né? Então, só como grandes números, cada trimestre, por exemplo, o fundo ele ofere aí quase R$60 mil adicionais, que é quase R$1,50 em função desse ganho de economia de condomínio. Isso no ano são 6 centavos, né? Então, assim, essa é uma forma que a gente também conseguiu trazer novidades e que foi bom tanto para o investidor, né, ou seja, o cotista do fundo, quanto para o inquilino que está pagando menos condomínio também. Acho que aqui como grandes números, então a gente já comentou, né, o fundo permanece aqui distribuindo 78 centavos, está em linha com o nosso guidance, a gente vai falar adiante aqui sobre o guidance também. TEP hoje é o segundo fundo com menor desconto no setor de laje corporativa. A gente ainda acredita que tem um potencial de valorização muito grande, principalmente pelo nosso guidance de distribuição. A gente vai ter mais não recorrente no fundo, mas a ideia é trabalhar forte aqui para a gente também aumentar o recorrente, que a gente sabe que é muito importante também. Aqui é uma linha do tempo que traduz um pouco, sintetiza, né, o que a gente falou. Então, quando a gente fez a aquisição, o IPO do fundo, a gente tinha no nosso parque o Torrisul, o Passarelli e o São Luís. Conseguimos alocar o que estava de vacância, a gente foi zerando. A gente sofreu bastante quando teve a pandemia, no primeiro semestre. No ano de 2020 foi bem desafiador em relação à vacância. No final de 2020 a gente fez uma emissão que até hoje fazem um comentário que foi abaixo do VP,
e era um momento que a gente viu que o fundo precisava crescer e tinha oportunidades. Então, a gente fez, com a emissão de 50 milhões, o fundo tinha 315 na época, ou seja, era um valor de mais ou menos 15% do valor patrimonial do fundo. A gente fez uma emissão que a gente conseguiu comprar o edifício Timbaúba e, posteriormente, comprar dois conjuntos, duas lajes, né, do São Luís e o Fujitsu. Então, assim, às vezes a gente tem que olhar de uma forma, não só a foto, como ver a perspectiva e olhar para frente. E foi 50 milhões que acabou gerando tudo isso. Então, a gente fez essas aquisições. Então, fora essas aquisições que a gente fez, terminou o Fujitsu. E depois, esse ano, para vocês terem uma ideia só como demora um processo, e às vezes a gente queria rodar o portfólio numa velocidade bem diferente quando fez o IPO do fundo, e a gente conseguiu começar a rodar, a vender ativo, trazer retorno para o investidor agora, que foi esse ano, em 2024. Então, só para ter uma ideia como demora para amadurecer, é claro que o cenário externo influencia muito também o que aconteceu, a taxa de juros, né? Então, esse ano a gente conseguiu vender o São Luís e depois fazer a aquisição do FL 1355 e o GPA. É isso. Não, isso que você comentou, Bia, é importante, porque o nosso fundo, a gente sempre reforça, ele não é uma tese de curto prazo. Né? Apesar da gente falar aí que de 19 para 24 aí teve uma janela aí de 4 anos e meio, a gente precisou disso e não necessariamente foi para fazer melhorias ou implementações físicas no condomínio. Muitas vezes a melhoria do aluguel, ela só vem também quando essas melhorias físicas vão sendo implementadas, tá? A gente deixa o condomínio assim muito mais funcional, muito mais receita diária comum. Então, aí a gente também precisa acertar a janela de desinvestimento. São Luís é um prédio que a gente começou a vislumbrar ali o desinvestimento dele no segundo semestre de 2023. Só que a janela não estava propícia ainda para a gente fazer o desinvestimento. Então, a gente conseguiu, no fim do ano, encontrar a proposta de valor que a gente acreditava, né, do que realmente valia o ativo, e aí sim a gente desinvestiu. Então, isso é premissa que a gente tem que deixar claro para o investidor de que não está no radar, por isso que o nosso planejamento financeiro aqui, ele sempre tem o viés de olhar o cenário positivo e negativo, mas nunca está em fazer uma liquidação forçada de ativo para cumprir com a obrigação. Isso a gente vai ver adiante, a gente vai contratar uma dívida hoje no fundo, mas nunca está no nosso escopo ter que liquidar um ativo para que a gente destrua todo o valor que a gente construiu ao longo desses últimos anos. Perfeito, perfeito. Assim, e assim, só complementando, a gente não menciona aqui, a gente só faz uma linha do tempo de aquisições e vendas, mas sim, para essas aquisições e vendas, houve sim uma alavancagem financeira, tanto para o Fujitsu quanto para o São Luís. E a gente chegou a ter 22% ou 25%, né, margem referente a isso, e hoje a gente está com 7%, mais ou menos, de alavancagem. Então, a gente fica controlando todas essas métricas também. A gestão olha tudo, não olha somente a compra e venda do ativo. Exato. Bom, acho que passando adiante, a gente fez um breve resumo aqui do que foram os desinvestimentos que a gente fez e os novos investimentos, como é que a gestão analisou todo esse processo. Então, a gente desinvestiu o Timbaúba, a gente teve um ganho de capital ali próximo ali de 2 milhões de reais. Esse é um caso interessante, que a gente sempre fala que a gente precisa do controle do prédio para poder implementar melhorias, né? Então, esse foi um prédio que a gente, apesar de ter tido ganho de capital, a gente não conseguiu implementar todas as melhorias que a gente gostaria, porque a gente não detinha a maioria do condomínio. Então, isso assim, a gente pode eventualmente ter a maioria percentual dentre os proprietários, mas não necessariamente a gente consegue a maioria provar alguns temas, e alguns deles são de investimento. E a gente não conseguiu crescer e também não tinha, os outros proprietários também não queriam fazer essas melhorias. Então, realmente, a gente ficou bem engessado, né? Por Exato. Isso que até o fundo acabou girando com ele mais rápido Sim. do que seria sem fazer tantas melhorias mesmo, né? Exato. E aqui foi o caso, como você comentou, Bia, que a gente desinvestiu, a gente reforçou o fluxo de caixa do fundo, a gente pré-pagou uma dívida em CDI, que na época estava machucando, né? Quando a gente contratou a dívida, o CDI não estava nem perto do que estava. Imagina, né? Agora. Então, realmente para a gente foi importante, mas é isso, né? A gente não queimou o ativo, a gente vendeu no valor de metro quadrado, que é compatível com a região ali da Paulista, para a classe de ativo, e a gente também conseguiu implementar toda essa questão de ganho de capital e de reforço do caixa e redução de alavancagem financeira.
São Luís, acho que foi o nosso último desinvestimento, acho que a gente já debateu amplamente aqui. Um dado importante, interessante, que desde lá de 2019 para 2024, além de todas as melhorias que a gente fez, aqui fica muito claro que a gente conseguiu crescer o aluguel de forma superior à inflação, né? Então, o 40,99, quase 41%, e aí você teve nesse período um IPCA de menos de 30, ou seja, a gente teve um ganho real em relação à inflação, e tudo isso foi fruto das melhorias que a gente implementou nesse projeto. A gente fez o retrofit praticamente completo, só não de fachada, e hoje ele é um ativo referência ali na região ali da Juscelino. A gente conseguiu desinvestir com um ganho de capital ali de quase 40 milhões de reais. Ele vai atingir um valor acima desse, porque o nosso contrato de venda ele é corrigido pela inflação, mas a gente conseguiu ter uma TIR de 11%, que mostra que a gente conseguiu rentabilizar acima do que a gente comprou, que foi o cap de entrada. É importante destacar, a gente já falou, mas é sempre legal relembrar. A gente era o maior proprietário, a gente tinha 23,8%, e no São Luís a gente tinham outras duas gestoras, que detinham cada uma mais ou menos 20%, então a gente, juntas, a gente teve 63%, e elas deixaram a gente tocar e fazer todas essas melhorias, né? Então, é necessário ter uma participação relevante para poder implementar as melhorias. E dá muito orgulho de ver o São Luís, acho que é um projeto bem bacana, quando você passa lá na frente e vê que não é mais todo fechado, que é todo aberto, dá orgulho de falar, poxa, a gente participou disso. Aqui, vamos passar rapidamente aqui pelas duas aquisições que a gente fez, o Faria Lima 1355, então a gente fez uma compra parcelada, ou seja, ela ajuda a gente a ter um yield superior, só que a gente avalia também que o cap estabilizado, né, o cap de entrada desse ativo, que é próximo de 9, foi um cap agregador para o fundo, independente do parcelamento, porque o parcelamento, na verdade, ele ajuda a aumentar um pouco esse yield, né, mas para a gente é importante sempre estar colocando aquisições em que o yield estabilizado ativo ele é maior do que está rodando o fundo. E esse acho que foi um caso. A gente fez uma série de melhorias que estão projetadas aqui, que a gente identificou, então, o potencial de rever toda a parte do condomínio, que a gente já está trabalhando, então, a gente está agora gravando em outubro, a gente já está praticamente aí 6 meses trabalhando nesse prédio, e a gente começou a botar a ordem na casa. Tem um cronograma de investimentos e algumas consultorias que a gente vai contratar para verificar aí se a gente consegue fazer essa ampliação de área construída como um novo investimento, mas tudo isso é um processo, como a gente comentou. É bem importante destacar que esse prédio na Faria Lima ele tem acesso à rua também de trás, que eu esqueci o nome, mas ele é tudo fechado com grade. Então, quando a gente olha isso, hoje a gente acha até estranho, a gente fala, poxa, a gente vai abrir. Está nos planos, né? Sim. E lá o inquilino é a Suzano, um inquilino que não deixa dúvidas aí. High grade. O GPA foi a nossa última aquisição, a gente fez em maio, foi uma compra parcelada também, acho que foi um contrato atípico de locação, através de uma operação de sale-leaseback. O GPA passou a ser inquilino nosso pelo prazo de 15 anos, é um contrato inquebrável, traz bastante segurança para o fundo na receita recorrente, justamente por você não ter o perigo aí da desocupação, porque se ele quiser desocupar um dia, a multa para ele sair seria o próprio contrato de locação. Então, é um contrato forte. A gente teve alguns ângulos para analisar esse investimento. Acho que o principal dele é que foi uma aquisição muito barata. A gente comprou abaixo de 10 mil reais o metro quadrado. Na ocasião, a gente também sabia que o Pão de Açúcar estava vendendo seus terrenos no entorno. Os terrenos que eles venderam no entorno, se a gente trouxesse isso para a nossa área de terreno, a gente teria praticamente aí 75% dos 109 milhões só em terreno, ou seja, o prédio saiu quase de graça. Então, a gente também conseguiu fechar um contrato de locação com um valor de aluguel baixo, o que é bom no caso de contratos atípicos. Fica bem claro para quem está estudando o mercado. Não é bom você ter contratos atípicos em que o valor de locação está muito acima do mercado, justamente porque fica difícil, no momento em que o mercado tem que se reajustar, aquele inquilino não pode rever o valor de locação. Então, para a gente é importante ter um cap de aquisição alto, com um valor de locação baixo. Esse é o que a gente sempre busca aqui nesse tipo de operação. Aqui, né, se a gente quiser até detalhar um pouco, a certificação a gente não tem tanta gerência por ser um usuário, né? Então fica muito limitado o que a gente vai poder implementar para ter certificação. A classe de ativo, ela faz parte aqui do escopo do fundo.
o ponto que o GPA hoje ele opera, tanto a administração predial como é o único ocupante. Então, assim, a gente combinou uma série de melhorias físicas dentro do imóvel, ou seja, ele vai renovar todos os andares, não vai ter custo nenhum para o fundo, só que a gente também fica um pouco mais difícil de se fazer as melhorias que a gente gosta de fazer no portfólio, como, por exemplo, trazer certificação LEED para o ativo, explorar receitas de área comum, ou seja, poder explorar todo o estacionamento ali, a operação, trazer algum tipo de eficiência operacional adicional, justamente porque ele vai tomar conta do prédio, como inquilino, inclusive. Então, a gente fica um pouco mais passivo, mas a gente sempre está acompanhando aqui essas melhorias que foram combinadas na ocasião da aquisição. A gente trouxe aqui um case importante, a gente sempre falou muito do São Luís, né, Bia? Sempre, a gente sempre fala São Luís porque é mais... Tem um glamour, né? Várias gestoras começaram por lá, que são no mercado financeiro, na Leopoldo, na JK, mas para mim, eu adoro o Passarelli, a laje é diferente, a estrutura é diferente, mas eu acho que é um case sensacional e numa localização que Pinheiros hoje tem seu charme. Antigamente também não tinha, né? As pessoas estão vindo mais para Pinheiros do que indo para lá, né? Então, está crescendo aqui. Essa Pinheiros é um bairro que está super em alta em São Paulo. Aqui a gente fez um slide do antes e do depois. A gente, acho que até então, não tinha feito nenhum antes e depois do Passarelli, né, Bia? A gente está na mesma sala, viu, gente? Por isso que a gente está se olhando. A gente está se olhando. Não, a gente não tinha feito nenhum antes e depois. Eu acho que uma vez a gente fez um relatório, mas hoje, concluída, né, todas essas melhorias de uma forma assim que é nítida, ver a diferença, a gente nunca tinha feito nenhum depois. E muito mais porque o Passarelli nunca foi tão representativo na receita do fundo. Tinha o peso do São Luís. Então, a gente sempre focava no São Luís, mas eu acho que vale super, até porque as melhorias que foram feitas são para o bairro, assim, nítido lá também, exato, né? Aqui a gente pode ver as fotos, né, então, do lobby, da própria fachada, dá para ver que realmente o prédio estava precisando ali de um fôlego, a gente fez uma melhoria completa. A gente até fez aqui o antes e o depois é bem impactante. Então, a gente fez um retrofit completo ali do lobby, a gente removeu os muros, né, que é algo que a gente gosta de fazer, a Telos gosta de trazer a cidade para dentro do prédio, né? A gente não gosta de muro, né? A gente gosta da convivência do urbano ali, inclusive que o prédio ele traga pessoas de fora, não necessariamente pessoas de dentro, né? As pessoas que trabalham. É muito comum a gente ter café em que você tem pessoas que moram no entorno que frequentam. Aqui tem a história, acho que o principal ponto foi, além da abertura, tirar todas as grades que tinham em volta. A gente fez o quarto elevador que não tinha, então tinham 3 elevadores e tinha uma escada que tinha como que chama? Um espaço grande na frente, então a gente acabou fazendo o quarto elevador. Isso é super importante. Esse prédio, ele dá acesso à estação de metrô e trem de Pinheiros. A Pais Leme dá acesso. Então, o que a gente fez? A gente fez uma viela, um lugar que se passa pelo prédio e se acessa. Então, assim, traz muito mais segurança para quem tem que acessar o transporte público, tanto como a gente reforça, para quem está na rua, como para o usuário do prédio. Exato. E um ponto importante, quando a gente fez a aquisição desse ativo, ele era um ativo antigo, então tinha assessorista, tinha um custo de condomínio muito alto, que isso se reflete muito no custo de quem está alocando. A gente conseguiu mudar, reduzir esses custos e melhorar. E outro ponto, esse ativo foi o que mais sofreu na pandemia, quando teve 2020. Por serem conjuntos menores, muitos locatários saíram e ficou vago. E o que a gente fez foi um processo, foi moroso, teve todo 2020, foi um ano de muito aprendizado aqui na Telos, para a gente rever o que a gente poderia fazer, e assim, a Bárbara, que toca a área de locação, fez um trabalho incrível de conseguir locar para usuários e eles ocuparem vários conjuntos, não só um conjunto. Que isso, para a gente, administrar 2, 3 usuários é melhor do que administrar 20 usuários de conjuntos pequenos, né? Então, na rotina do fundo, flui melhor. E foi uma estratégia que a gente adotou, né, Bia? Justamente para esse período que foi difícil. A gente inclusive está colhendo os frutos agora de rever todos esses aluguéis, né? A gente sempre vem divulgando aqui nos últimos relatórios, o Passarelli é o prédio que mais teve revisionais aqui esse ano, com valor muito acima da inflação. A gente
inclusive aqui falando, a gente conseguiu certificar o prédio, como a gente falou anteriormente, está com o LEED Gold. E um dado importante, né? A gente, quando comprou o prédio, a gente tinha um aluguel médio ali de R$ 52 o metro quadrado. Hoje a gente está na casa dos 80 e a gente está fechando revisionais ali na ordem de 95 a R$ 100. Então, isso é para mostrar que, assim, só esses 80 já são 54% superior ao aluguel lá em 2019, que também passa de longe a inflação. E a nossa expectativa agora é conseguir revisionar para esses patamares que eu comentei. Então, é um prédio que é super bem posicionado, como a Bia disse, tá, assim, é porta com o metrô, a gente tem um acesso direto para o prédio hoje, e a gente tem fila para alugar esse prédio, que é um dado interessante. A gente tem muitos ocupantes que gostariam de expandir o portfólio, a sua presença no condomínio, não conseguem, e não é só na área do TEP, né, inclusive de outros proprietários que também não têm área para ofertar. Aqui, vamos passar rapidamente, a gente trouxe um dado importante aqui de uma forma de se analisar o investimento em fundo imobiliário. Acho que muitos fundos não conseguem levar muito essa ideia para os investidores, mas a gente fez um exercício aqui didático, ele não está feito de forma complexa, óbvio, se a gente for fazer, tem alguns pequenos pontos para se ajustar, mas isso que a gente chama de custo de reposição, basicamente é para exemplificar. Se eu tivesse que construir este mesmo prédio hoje, com o custo de obra hoje, pagando o preço do terreno, pagando ali a outorga ou o CEPAC, né, que são os potenciais adicionais de construção, que são as contrapartidas no caso, quanto que custaria para fazer e quanto que ele está precificado hoje no mercado, né? Quanto que a cota vezes o número de cotas de circulação dividido pela área do portfólio dá o real metro quadrado. Então, quando a gente traz aqui o Passarelli, Torre Sul, Fujitsu, Faria Lima, o GPA, todos eles, se a gente fosse redesenvolver hoje, a gente teria um custo de reposição ali médio, a gente até fez aqui o exemplo dividido em cada um dos ativos, até porque cada um deles tem uma contrapartida em CEPAC ou outorga, um custo de terreno, a gente sabe que o preço do terreno no Jardins é diferente do preço de Pinheiros, a gente conhece esse preço, a gente estimou aqui, são premissas estimadas, mas a gente conhece justamente porque a gente é uma gestora também que atua na área de desenvolvimento. Então, a gente tem fundos que desenvolvem, a gente sabe estimar bem esses preços. Se a gente tivesse que redesenvolver todo o portfólio do TEP, a gente estaria falando um valor médio de quase R$ 23 mil metro quadrado BOMA. Quando a gente pega o valor de fechamento do fundo agora no mês de setembro, então a gente fala que o mercado está falando que esse portfólio vale R$ 9.600, ou seja, é um deságio ali de quase 58%. Então, a gente entende que só o valor intrínseco do imóvel poderia fazer com que a gente tivesse uma valorização aqui no real metro quadrado, que estaria traduzido numa valorização de cota. Mas isso é justamente para mostrar que o mercado também precisa olhar esse valor do imóvel, porque se a gente tivesse que vender, a gente não ia vender a 22 mil, mas uma liquidação com certeza estaria acima desses 9.600. É super importante, até reforçando, né, Nardo, isso aqui é uma questão que a gente quis mostrar para vocês, mas as premissas podem mudar, não é o pé da letra, então fazer todos os disclaimers do tipo, mas é só para entender isso. E a questão do CEPAC também, que não é sempre que tem disponível também, né? Você pega então, o Passarelli e o Faria Lima 355, eles estão numa operação urbana Faria Lima, é um CEPAC caríssimo, cada um dos subsetores ali é precificado de uma forma diferente. O Torre Sul está em uma outra operação urbana, ali é menos complicado a questão do CEPAC, mas também tem isso que a Bia comentou, né? Às vezes, nem se a gente quisesse redesenvolver, a gente conseguiria. Mas não tem nem terreno, né, disponível. Então... Não tem terreno e não tem, muitas vezes, o CEPAC, né, que é o necessário para a gente construir um potencial adicional. Mas é só porque é bacana mostrar isso para mensurar que toda vez falar qual é o custo de reposição e nunca fica claro qual é o custo de reposição. Então, a gente quis mostrar para vocês como que seria do TEP. Bom, aqui o nosso guidance de distribuição ele permanece o mesmo que a gente vem divulgando, tá? Sem novidades, a gente está aqui no 0,78 até o fim do ano. Depois a gente passa uma distribuição adicional, em função do ganho de capital que a gente vai ter da terceira parcela do São Luís que a gente vai receber. Então, só voltando um pouco, Nath, que eu acho super importante a gente mencionar que a gente já sabe que vai receber essa segunda parcela em fevereiro de 2025. Então, assim, hoje a cota do fundo está descontada, então existe oportunidade que não é somente o que será distribuído, mas é a possibilidade da cota ter a valorização e ganhar mais.
Exato. É isso que é super importante que a gente está reforçando esses meses. Bom, aqui a DRE do fundo, então a gente teve aqui uma geração de receita no mês de setembro aqui de 84 centavos, o resultado foi de 70 centavos, a gente utilizou uma parte do resultado acumulado para chegar no 78, então assim, importante, né? A gente sempre faz a gestão desse resultado acumulado justamente para poder normalizar as distribuições. Então, fevereiro vai ter uma entrada grande de capital, então a gente vai também fazer o manejo disso para que a gente possa distribuir de uma forma mais linear dentro do semestre. Aqui a gente já incluiu essa carteira do fundo, a gente teve o pagamento, então, da segunda parcela da aquisição do Faria Lima 3,55, por isso que quem comparar com o mês passado vai ter um esvaziamento do fluxo de caixa aqui disponível, mas também a parcela de aquisições a pagar também diminuiu. Tá? Então, a gente teve esse pagamento, a gente tem ali uma posição de 6 milhões em caixa mais FIIs, temos essas obrigações que a gente também comenta aqui nesse slide adiante. A gente explicou, então, que quando a gente fez a aquisição, a gente vislumbrava um aumento da distribuição e que o mercado fosse andar junto à cota. Acabou que o mercado, de uma forma geral, não só o TEP, e não só o segmento de laje corporativa, mas praticamente todo o mercado de fundo imobiliário, acabou sofrendo um impacto. E com isso a gente começou a ter desconto novamente nas cotas. E aí, quando a gente fez a aquisição, a gente tinha o plano B, que não é o que a gente gostaria, mas é o que a gente vai ter que fazer agora, que é uma dívida. Essa dívida ela tem uma questão ali de, basicamente, suprir a necessidade de pagar esses 55 milhões. É a única parcela de aquisição que a gente vai ter que alavancar nesse período todo. Mas a gente tem aí um provável carrego positivo. O que a gente diz com o carrego positivo? Quando a gente contratar a dívida, a gente vai simplesmente falar, bom, o cap de entrada do Pão de Açúcar foi quase 9%. Quando a gente vai contratar a dívida, quer dizer que o cupom da dívida, ou seja, IPCA mais 7, mais 8, ele é inferior ao cap, ou seja, a despesa financeira ela vai rodar abaixo do que rentabiliza o imóvel. Então, a gente vai ter um carrego positivo, a gente vai trabalhar todo um planejamento financeiro com a questão das amortizações. A gente não projeta fluxo de caixa aqui, até porque esse é muito mais volátil, mas é importante dizer de que todo esse fluxo de aquisição e venda, quando a gente tiver ali a venda em fevereiro de 26, que é a última parcela do Pão de Açúcar, a gente passa a ter uma suficiência de caixa muito maior. Tá? Então, o que quer dizer? Quer dizer que com uma parte considerável desse recurso, a gente poderia pré-pagar uma parte dessa dívida, por exemplo. Tá? Então, ela vai funcionar ali de uma forma como se fosse um financiamento ponte. A gente vai trabalhar, eventualmente, aí, um desinvestimento que faça sentido para o portfólio, mas, como a Bia disse, a gente sabe lidar bem com dívida, está dentro do nosso planejamento financeiro, então a gente está bem confiante de que isso não vai dar nenhum impacto em guidance, inclusive. Tá? A gente até colocou que o guidance não deve sofrer alterações significativas, justamente porque não vai ter diferença no carrego do fundo em relação a uma nova emissão, por exemplo. Não, assim, Nádia, isso é importante reforçar alguns pontos. Quando a gente fez a aquisição do GPA, a gente já sabia de dezembro que existiam duas possibilidades. Uma captação, que realmente era uma questão muito incerta, que dependia do mercado, dependia do andar da cota, ou a dívida. Então, sempre foi mapeado isso. Não conseguiram. A gente lê muito isso. Não conseguiram. A gente já sabia que existia a possibilidade de não conseguir, e nunca foi dada como 1%. Não, era uma questão de 50% possibilidade de captar e 50% a possibilidade de fazer um CRI. Então, a gestora está confortável com essa situação. É isso que a gente tem que mostrar para vocês. Tipo, tá tranquilo, já estava mapeado em dezembro. O que a gente teve, eu pessoalmente preferia captar, crescer o fundo. Eu acho que todo mundo aqui na gestora, mas sempre existiu a possibilidade do CRI. E é importante porque assim, a gente vai mostrar também no fim da apresentação aqui como a gente lidou com a dívida nas distribuições, no processo de alavancagem e desalavancagem. Não necessariamente a dívida é um palavrão. Se você chegar e falar, a gestão quer ficar endividando o fundo, a gente não quer, mas a gente sabe trabalhar bem. A Bia disse, é verdade, a gente tinha até proposta de CRI na época que a gente comprou o prédio. Então, tudo isso já estava mapeado, então a gente não vai ter nada que fosse uma surpresa. Foi simplesmente o cenário de captação que se realizou, por isso que a gente vai seguir com o de dívida.
Bom, aqui só por fim os ativos, né? Os A gente abriu um pouco portfólio. diferente, a gente quis mostrar em forma de tabela, daí fiquem à vontade também se vocês gostaram ou não. Aqui também é um pouco dos indicadores operacionais do portfólio. Vacância física e financeira, então a gente está aí pelo 13º mês sem vacância física no fundo. Vacância financeira vem caindo com a queda da carência e dos descontos. A gente ainda está tendo um impacto em fluxo de caixa de R$38 mil a menos, pela questão da inadimplência do inquilino Aliança, que é um dos ocupantes de 3 conjuntos do Passarelli. A gente está trabalhando para reaver esse aluguel que não foi pago. Tá? Aqui, inclusive, foi isso, né, que a gente comentou o momento todo. O fundo ele se alavancou e começou a se desalavancar. Então, assim, a gente imaginava que não ia precisar de uma dívida, a gente vai ter que se endividar de novo, mas está no nosso radar aqui a gente sempre manter um percentual saudável, para não ter que fazer isso que a gente falou, né? Ter que, como evento de liquidez, ter que vender ativo ou fazer uma emissão abaixo patrimonial. Isso não está, de nenhuma forma, considerado aqui no escopo da gestão. Tá? Que, por fim, é só um slide para a gente mostrar como é que está a evolução do número de cotistas. Então, acho que o nosso trabalho aqui é sempre de crescer a base de investidores, por isso que é importante a gente sempre ter o feedback, o que vocês gostariam de ver de informação, de incluir. Um dos nossos pilares aqui é a transparência. Então, a gente vai falar absolutamente tudo que for necessário aqui do fundo para que os investidores se sintam mais tranquilos em investir no nosso fundo. Aqui é só uma lâmina comparativa, e aqui só o último slide, falando aqui do histórico de rendimentos. Então, 19 para 20, a gente teve o 2019 com um dividendo um pouco menor, né, ele acaba estando um pouco contaminado, porque a gente, logo que um fundo faz IPO, ele acaba tendo um período de carência, né, então nem sempre ofere toda a receita 100%, acaba ficando meio picada. A gente teve uma média de distribuição ali de quase de 39 centavos, e aí a gente foi crescendo. O único movimento negativo que a gente teve foi em 20 para 21. O que foi? Foi pandemia, isso. Então, pandemia, a gente teve vacância no portfólio, a gente teve que entrar numa série de concessões, ou seja, novas carências, novos descontos, inquilino que chegou e falou, olha, eu fico no teu ativo, mas faz o seguinte, eu quero ficar 6 meses sem pagar, depois daqui 6 meses eu recomponho. Então, tudo isso impactou essa distribuição ali de 20 para 21. E aí, 22 em diante, a gente começou a ter uma recuperação no portfólio, começamos a ter realmente ali a pandemia acabando, né? Ou seja, muito menos em evidência, e com isso a gente começou a ter o retorno para os escritórios. E com isso dá para ver que a gente tem um crescimento médio lá de 5 anos para hoje de 17,4%. Então, nossa ideia é alcançar R$1 adiante. Essa é a nossa meta, é o que o André, que é o nosso CEO aqui, brinca, mas que a gente persiste aqui em querer chegar nas distribuições sempre mais elevadas. Obrigada, acho que é isso, né? O que é super importante, a gente está super à disposição, a gente tem o nosso e-mail ri@telos.com.br, mas muito mais que dúvidas, é passar feedback, questionar essa questão da dívida. A gente sabe que alguns investidores, cotistas, ficam desconfortáveis com esse ponto, então a gente está à disposição para ser mais transparente, continuar sendo mais transparente e explicar da melhor forma, né? Então, assim, o que a gente puder mostrar para vocês faz parte da gestora de trazer todas as melhorias para os ativos e para os investidores também. Vocês têm mais algum ponto, Nardi? Não, é isso, Bia, obrigado. Eu acho que é só importante ressaltar, também tem toda uma equipe aqui na gestão da Telos, então assim, estou eu, o Nardi, mas tem o Felipe, o Edu, a Bárbara, tem toda a equipe que está ajudando a gente a fazer os relatórios, ajuda no processo de locação, ajuda na gestão. Então, assim, agradeço a todos eles, acho que são 5 anos que a gente conseguiu dar a volta por cima, conseguiu se reinventar e conseguiu, acima de tudo, chegar em 5 anos e falar, poxa, a gente cumpriu o que a gente falou no IPO do fundo, que era comprar ativos bem localizados, implementar as melhorias, vender os ativos e distribuir para os investidores. Então, a gente começou agora em 2024, depois de 5 anos, implementar a gestão do fundo. Então, obrigada a todos. Obrigado, Bia. Nada.